Oi, turma, tudo bem? Então, vamos se preparar para mais 15 dias de aula, né? É a segunda quinzena de julho. Nós vamos fazer radiciação, tá? Divisão com radiciação. Então, ela é bem fácil. Na verdade, a divisão, se ela for exata, a gente divide. Se não for, a gente tem que racionalizar. Então, porque não pode ficar raiz no divisor. Então, vamos para a explicação, tá? Vamos pensar que a divisão, ela tem duas maneiras, tá? Ela pode ser exata e não exata. Isso a gente sabe, qualquer divisão pode ser exata ou não exata. Mas nos radicais, né? O que vai acontecer? Quando ela é exata, eu vou dividir normal. Olha, 28 dividido por 14 cabe duas vezes, fica dentro da raiz. Porque não é raiz, não é raiz exata, é divisão exata. Divisão é com dois números. Raiz exata é quando nós encontramos uma raiz que dê o número que tem dentro, tá? Então, quando ela é exata, a divisão é exata, eu vou dividir e vou manter dentro do radical, só isso. Mas quando ela não é exata, gente, a gente vai racionalizar, ó, racionalizar. O que é isso? É tirar da parte de baixo da fração a raiz. A raiz nunca vai ficar no divisor, tá? Então, a gente vai ter que pôr ela para cima. Então, as duas raízes, tanto a raiz, por exemplo, que eu coloquei aqui, a raiz de 10 e a raiz de 7, elas têm que ficar em cima. O que eu vou fazer? Vou repetir, porque o que é a raiz? A raiz quadrada é um número que repete duas vezes. Então, vou repetir duas vezes o número de baixo, só que daí eu tenho que repetir tanto embaixo quanto em cima. Eu vou fazer uma fração de raízes iguais do divisor. Bom, fazendo isso, ó, eu vou multiplicar. Então, 7 vezes 7 é 49, 10 vezes 7 é 70. Eu vou tentar abrir o 70, ver se ele tem como abrir, mas não tem, ó. Então, eu deixo na raiz. Raiz de 49, todo mundo sabe que é 7. Pronto, terminou a racionalização. Racionalização é tirar a raiz de baixo, tá? Essa é a ideia, não pode ficar raiz embaixo. Vamos para os exemplos, tá? Turma, então, vamos para a atividade 1, tá? Ela é exata, quer dizer que todos vão ter divisão exata. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, vamos armar essa continha, tá? Vamos para a gente poder ficar melhor depois para visualizar a outra. Raiz de 18 dividido por raiz de 3. 18 dividido por 3 é 6, então fica a raiz de 6. Pronto. Só isso, tá? Divide 18 dividido por 3, que é 6, tá? Então, tá aqui a minha resposta. Aqui a mesma coisa, tá? Vai ficar 3 raiz de 36 dividido por 2 raiz de 6. Olha, primeiro tenta dividir o de fora, não deu? Já põe na resposta. Tá? Agora vamos descobrir a raiz. 36 dividido por 6 dá exato, dá 6 que dá 36. Então, aqui vai ficar a raiz de 6 também. Tá? Ó, eu mantive a divisão de fora, porque de fora com de fora a regra é a mesma. De fora com de fora, de dentro com o de dentro. De fora não deu, eu mantive a minha divisão, tá? Vamos para a próxima. Raiz de 20 dividido por 2 raiz de 5. 20 tem a tábua do 5? Vamos ver. Claro que tem, né? Porque o professor está dizendo que é exato essa. Ok, então aqui vai ficar a raiz de 4. O que vai acontecer? Raiz de 4 é exato, isso pode acontecer, tá? Raiz de 4 é exato, é 2. Então, 2 dividido por 2. Então, aqui a resposta, vou apagar aqui. A resposta vai ser 1. Pode ocorrer isso na hora que eu dividir, ela ficar uma raiz exata, tá? Porque raiz de 20 não tem, raiz de 5 também não. Mas quando eu dividi eles, ele deu uma raiz de 4. Raiz de 4 tem, ela é exata, porque 2 vezes 2 é 4. Tá, gente? Então, aqui deu 2 dividido por 2. Aí, eu consegui dividir, ó, de fora com de fora, tá? Deu 1. Prontinho, é isso na atividade 1. A maioria é assim, vai ficar armada, tá? Ou com a fração pro lado de fora e com a raiz. Vamos para a atividade 2. Turma, então vamos para a atividade 2, tá? Aqui nós temos que racionalizar. O que é racionalizar? É repetir a raiz de baixo
do divisor pela multiplicação. Aqui eu tenho a raiz de 10. Gente, primeiro vamos tentar. Tem como dividir 3 por 10? Não tem. Então, agora eu vou racionalizar. Eu tenho que tirar essa raiz de baixo. Essa é a ideia da racionalização. Eu não teria mais o que fazer aqui. Então, eu só não posso deixar essa raiz embaixo. Então, racionalizar. Vou botar um pontinho de vezes. Vou repetir ela 2 vezes, ó. Aqui em cima e aqui embaixo. Embaixo e em cima. E aí, eu tenho que multiplicar. De dentro com de dentro, de fora com de fora. Nesse caso aqui, é só de dentro com de dentro, tá? Atividade 12 é isso. 3 vezes 10, 30. Embaixo, 10 vezes 10 é 100. Raiz de 100, todo mundo sabe o que é 10, né? Vou tentar abrir o 30. Não vai dar, mas vamos tentar, tá? 2, que dá 15, que dá por 5, que dá 3, dá 3, dá 1. Ó, nenhum número repetiu. Então, vai continuar a raiz de 30 em cima. Embaixo, raiz de 100 é 10. Ó. Então, eu repito a parte de baixo, tanto em cima quanto embaixo. Em cima ela multiplica, embaixo ela tira a raiz. Eu poderia fazer direto se quisesse, tá? Mas eu vou fazer na forma certa para vocês aqui. Então, vamos repetir quem aqui? O 15 não dá para dividir por 2, não tem na tabuada do 2. Então, eu vou repetir a tabuada do 2, porque é ela que está embaixo. Raiz de 2, raiz de 2. E agora, eu vou fazer a tabuada. 15 vezes 2 é 30 de novo. Embaixo, raiz de 4. Bom, 30 a gente já sabe que não tem, então fica raiz de 30. E embaixo, raiz de 4 é 2. E pronto, termina. Só isso tem que fazer, tá? 4 não dá para dividir o 7, não tem na tabuada do 4 o 7. Então, vamos repetir a tabuada do 4, porque ele não pode ficar embaixo. Raiz de 4, raiz de 4. 4 vezes 7 é 28. Embaixo, 4 vezes 4, raiz de 16. Embaixo, a gente já sabe qual é o número, sempre vai ser ele próprio, tá? 28 dá para abrir? Vamos testar? 28 dividido por 2. Aqui dá 14. Dá por 2 de novo. Então, dá 7. E 7 dá por 7, que dá 1. Tá? Então, deu para nós abrir, ó. Tá certo? Então, aqui, esse número que repetiu vai para o lado de fora. Vai para fora. E esse fica dentro da raiz. Então, a resposta é 2, raiz de 7. Se fizer até aí, para mim já tá bom. Mas a gente aprendeu que isso aqui é uma fração. Eu teria que simplificar por 2. Então, aqui ficaria 1 raiz de 7 dividido por 2. Essa é a minha resposta final. Mas se chegar até aqui, já tá bom, tá? Isso é racionalizar. Só isso. Repetir a raiz no ladinho, tá? Pronto. Essa tá pronta. Vamos lá, então. A atividade 4, tá? A professora arruma e desarruma esse negócio aqui. A atividade 4 é igual a 2 e a 3. Qual é a diferença? Que ele está dizendo que aqui vai dar para simplificar tanto a raiz quanto a fração. Alguém vai dar para simplificar. Então, primeira coisa, olha, é igual a 2. É tirar essa raiz de baixo, tá? Então, todas elas vou fazer multiplicar pela raiz de 10, nesse caso aqui. Já posso fazer aqui embaixo também raiz de 2, tá? E aqui já vou fazer a raiz de 5, porque eu tenho que tirar a raiz de baixo, tá? E agora vamos para as tabuadas. Isso é racionalizar, ó, repetir a raiz de baixo, tá? E aí eu tenho que fazer a tabuada. 10 vezes 2, de dentro com de dentro, tá? 10 vezes 2 dá 20. Raiz de 20 e embaixo dá 10. Já pode fazer direto. 10 vezes 10 é 100, raiz de 100 é 10, tá? Quem quiser pôr o 100 depois aqui, colocar, não tem problema. Já vou tentar abrir o 20. Dá por 2 que dá 10, dá por 2 que dá 5, que dá 5, que dá 1. Então, já sei que esse 2 vai para fora e esse 5 volta para a raiz. Então, o 20, na verdade, é 2 raiz de 5. Raiz de 100 é 10. Ó, simplifiquei a raiz. Agora, eu vou tentar simplificar a fração. A fração é esses números de fora. Então, dá para dividir por 2? Claro que dá. Então, aqui vai ficar 1 raiz de 5 dividido por 5. Certo? Então, eu simplifiquei a raiz, depois simplifiquei a fração.
tá? A raiz simplifica como se fosse o MMC, abrir o número. E a simplificação da fração é dividir pelos números primos. Aqui também é pelos números primos. A diferença é que eu simplifico 2 números ao mesmo tempo. E aqui eu vou simplificar um número só. Então, vamos seguir. 2 vezes 6 é 12. Embaixo, 2 vezes dá 4. Abrindo 12. Dá por 2... que dá 6, que dá por 2, que dá 3, que dá 3, que dá 1. Então, aqui o 2 vai para fora, que ele repetiu 2 vezes, e o 3 fica dentro da raiz. E aqui, raiz de 4 é 2. Gente, aqui dá para simplificar, né? 2 dividido por 2 dá 1. Simplificando por 2 dá 1. Dá 1 raiz de 3. Não precisa botar 1 embaixo, tá? Porque todos os números são divididos por 1. Próximo. 5 vezes 12 é 60. Que vai dar uma baita de uma raiz. 5 vezes 5, 25. Raiz de 25 é 5, a gente já sabe. Vamos abrir o 60. Vou ter que apagar, vou apagar esse aqui, o do 20, tá? E o do 12 também, que daí vamos ficar só com a raiz de 60 para abrir. Abrindo 60, dá por 2, que dá 30, que dá por 2, que dá 15, que dá por 5, que dá 3, que dá 1. Ó, aqui quem repetiu foi o 2, vai para fora. Mas o 5 e o 3 não repetiram, então eles têm que voltar para dentro da raiz. Então, pro lado de fora vai ficar o 2 e dentro da raiz vai ficar o 15. Dá para simplificar o 2 e o 5? Não dá. Então, terminei a conta. Então, aí você tem que fazer, repetir a raiz de baixo, multiplicar, achar o resultado, abrir a raiz e depois simplificar a fração quando der, tá bom? É só isso. Turma, então, agora vamos para a revisão, tá? Eu fiz 2 questões de revisão, então. Então, essa primeira pede para revisar a soma, tá? A soma ou subtração, que a regra é a mesma. A gente só vai trabalhar com os números de fora, vai manter a raiz. Então, agora vamos dar uma revisada geral, tá? Soma e subtração, só os números de fora. Então, é aqui, ó, 4 menos 6, raiz de 3. Quanto que é? Tenho 4 e gastei 6, então fica devendo 2, menos 2, raiz de 3. Ó. Não mexe na raiz, mantém a mesma. Só trabalha com os números de fora, tá? Aqui, tenho 1 menos 1, raiz de 2. Deu 0. E 0 é 0, gente. 0 é tudo, tá? Porque 0 vezes raiz de 2 dá 0. Aqui, tenho menos 1 mais 3, raiz de 5. Então, se eu tenho R$1 e tenho 13 e gastei 1, vou ficar com 2 raiz de 5. Tá? É bem facilzinho mesmo assim. A soma e a subtração é só com os números de fora, porque elas já são raízes iguais, tem que ser raízes iguais. Devo 12, tenho 8, vou ficar devendo 4, mas vamos montar a continha, tá? Menos 12 mais 8, raiz de 7. Opa, deixa eu arrumar aqui, botar uma raiz de 7. Então, vai ficar menos 4 raiz de 7. É isso na questão 5, tá? Bem fácil. Só os números de fora, copia a raiz. Para encerrar, então, a gente vai fazer a revisão da 6, que é multiplicação. Lembrando, a soma e a subtração é só para os de fora. A multiplicação é de fora com de fora, de dentro com de dentro. E é vezes, tá? Aqui, 3 vezes 1, porque aqui tem 1, tá? Fica menos 3. 7 vezes 5, 35. Não dá para abrir o 35, então fica aí. Termina. 2 vezes 4 dá 8, menos com menos dá mais 8. 9 vezes 2, 18. 18 eu vou ter que tentar abrir, tá? Então, 18, vou abrir aqui no cantinho, dá por 2, que dá 9, dá por 3, que dá 3, dá 3, que dá 1. Então, esse 3 vai para fora. Esse 2 fica dentro, porque ele não repetiu. Então, vai ficar 8 vezes o 3, raiz de 2. Resposta, 8 vezes 3, 24, raiz de 2. Deixa eu arrumar aqui. Raiz de 2. Quase que não deu aqui.
tá? Prontinho, terminei. Aqui, 5 vezes 2 dá 10. Raiz, 6 vezes 3 dá 18. Tá? Aqui a gente já abriu a raiz, então vai ficar... o 18 eu já tinha aberto aqui, ó. 10 vezes o 3 que saiu para fora, raiz de 2. Resposta: 30 raiz de 2. É isso que tem que fazer. Quase todos estão igual à primeira, tá? De fora com de fora, de dentro com de dentro e não vai dar para abrir. Prontinho, terminamos. Bom final de semana, beijo!